Deus. Senhor, o teu amor, ele é eterno, ele é constante, ele é vivo. Ele é palpável. E nós adoramos o Senhor nesta noite. Adoramos a tua presença, adoramos o teu nome. Tudo que tu fazes, adoramos a tua pessoa. Damos graças por quem tu és, por te conhecer, por saber que somos teus. Sim, meu Deus, nós te louvamos e oramos que o Senhor venha neste lugar hoje e manifeste em nós toda a sua bondade, revelando a nós, se possível, parte do teu coração, estabelecendo sobre nós a tua mente, colocando em nós uma vestimenta branca. Lava as nossas mãos e os nossos pés, para que possamos caminhar em retidão e as obras sejam segundo o propósito do teu coração. Sim, Deus, assim nós te pedimos. Ministra em nós nesta noite o entendimento, restaura todo o relacionamento e nos abençoa. Que não haja distração, que não haja sono, que a nossa mente e o nosso coração estejam atentos à voz do Senhor, aquilo que o Espírito diz à igreja. Assim oramos, fala conosco nesta noite, aviva-nos para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, igreja, por favor, tome seu lugar. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Você parece estar meio morno. Boa noite, igreja. Estamos vivos. Isto. Abra comigo em Mateus 24, por favor. Glória a Jesus. Deus é bom, amém? Ah, Deus, Deus de poder, Deus de glória. Mateus capítulo 24, versículo 3. Vamos lá? Aleluia. Sim, ainda falta uma parte para nós conseguirmos cumprir com as nossas obrigações no que diz respeito à mensalidade. Se você é essa pessoa que está aqui, me procure no final do culto que vai nos ajudar. Amém? Se você estiver nos assistindo e entende que você nasceu para um propósito e talvez hoje seja o dia, quem sabe vai virar uma chave no teu coração e você está nos assistindo, faça a sua parte como igreja, amém? Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, amém? Não diz respeito somente a uma ajuda, é muito mais que isso, é fazer parte daquilo que Deus está realizando, amém? De alguma maneira a obra vai ser aquilo que depende de dinheiro, o dinheiro vai aparecer, de um lugar ou de outro. A obra nunca parou por causa do dinheiro. Pessoas pararam por causa de dinheiro. Pessoas morreram por causa de dinheiro. Mas a obra nunca parou e nunca vai parar. Amém? Amém? Mateus 24, versículo 3. Pode aumentar um pouquinho, Diego, por favor. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos,
Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Glória a Deus. O final dos tempos, o final do mundo, ele depende de uma pregação, de uma mensagem. A gente fica olhando para lá, para cá, para isso, para aquilo, tentando decifrar o mistério. E na verdade essas coisas é para nós nos atentarmos, mas não deveria nos desfocar do verdadeiro propósito. Se você quer que Jesus venha, então comece a pregar o Evangelho. Se você realmente quer que o Senhor venha, então pare de se preocupar com as demais coisas, com as outras coisas. Comece a anunciar o Evangelho do reino de Deus. Porque o fim de todas as coisas se dará quando todo mundo ouvir esta mensagem. As guerras, elas acontecerão, mas não são elas que acabarão com todas as coisas. O fim não vem da mão do homem. O fim do homem pode se dar pelo homem, mas só o Senhor pode decretar o verdadeiro fim. Até o fim do mundo depende de Deus, da mensagem de Deus. Por isso que a criação, ela aguarda com uma expectativa a anunciação, a manifestação dos filhos de Deus. Aqui entra eu e você. Algumas coisas têm desfocado a nossa visão, têm chamado, têm nos distraído. E nós, quando somos distraídos ou focalizamos, perdemos o foco. Aquilo que é mais importante, nós deixamos de, já não vem mais em primeiro, não é a primícia. Se você quer saber o que realmente é importante para você, eu vou dizer hoje: importante que o Evangelho seja pregado. Mais importante que todas as coisas, sim. Porque a pregação não depende de uma voz, ela depende de uma vida. Anunciar o Evangelho não depende de uma voz audível. Depende de alguém que estabeleça por meio do seu estilo de vida e manifeste por através dele o Evangelho do reino. É esse Evangelho que falta ser pregado. Agora, para que ele possa ser pregado, somente um homem e uma mulher que estejam alinhados com Deus estão habilitados para que isso aconteça. Tudo que estiver fora disso são difamadores do Evangelho, falsos.
Então, se você entender que até os projetos pessoais, os sonhos, e Deus não tem compromisso em ter que realizar os nossos sonhos, mas tudo que diz respeito à nossa pessoa, ao ser emocional, físico que está em nós, irmãos, tudo isso está dentro de uma vida com Deus. À medida que você se alinhar para anunciar, é a mesma medida que essas coisas vão começar a acontecer. Por que muitos têm sido enganados? Porque não têm vida com Deus. Se deixam levar pela letra, pela mensagem, mas não conhecem a essência dessa mensagem. Não sabem discernir o que é certo, o que é errado. Por que ainda tem gente que acredita num copo d'água ungido? Porque não conhece a Deus. O Senhor já operou por meio de uma água, mas Ele nunca se apresentou como um recipiente de água. Ele diz: eu sou a própria água viva. Você é o recipiente. E eu posso fazer com que de você flua o que eu sou. Não precisa de mais nada. Não precisa de um intermediário. Eu posso fluir a partir de você. E você será transformado a partir de mim, que habito em você. Eu sei que essa mensagem ainda fala daquilo que está por vir, mas fala do que nós já estamos vivendo hoje. Fala daqueles que vêm em nome do Senhor. Fala daqueles que foram ungidos para anunciar o evangelho do reino, para mostrar o caminho. Homens que receberam uma autoridade, um encargo de Deus, para dizer: gente, é por aqui, vamos caminhar por aqui. E a gente tem visto que tem se levantado muitos homens enganadores, falsos profetas, que tem lesado a igreja, o povo. Mas por que isso tem acontecido? De quem é a culpa? Em Oséias o Senhor fala que o povo ele vai perecer se não houver entendimento. Você não pode se alimentar do entendimento do outro. Você tem que buscar um entendimento no Senhor. Irmãos, eu venho aqui todo domingo falar com você, falar o teu coração. A gente tem o nosso dia mau. Então pode até ser que alguém aqui esteja num dia mau. Irmãos, no dia mau, de repente, eu vou me fazer presente a partir da mensagem que eu carrego. E ela vai ministrar a tua vida e o teu coração. Mas o normal seria que aquilo que eu falo aqui, ela confirme, apenas amplie a sua visão, ela contribui. Porque você já tem algo de Deus. Aquilo que eu falo aqui deveria testificar no teu espírito, te ajudando se você deve prosseguir, ou até às vezes, segura aí, não vai. Não é o momento. Mas você já tem algo. Você não deveria comer na mão de um homem. Você tem que se alimentar do próprio Deus. Mas isso te dá trabalho. Isso vai te custar algumas coisas. E a maioria, você vai num lugar, você vai numa denominação de fé, numa igreja, e você vê,
Irmão, eu acredito que assim, a porcentagem de irmãos que estão num lugar, eu acho que 80% deveria ser daquele lugar. E 20%, quem sabe, pessoas que vieram de outro lugar, já sendo irmãos em Cristo. Eu sei que não existe uma regra, mas não era para ser esse rodízio que nós vivemos hoje. E por que nós vivemos isso? Porque as pessoas não conhecem o Senhor. A falta de conhecer a Deus, isso lesa muito as famílias. Aí você vai entrando em lugares, se submetendo, se envolvendo em lugares, até você se decepcionar. Só que o que define se você deve ficar ou não, permanecer ou sair de um lugar, não é decepção. Porque deixa eu te falar, no Evangelho você vai ter muita decepção. Você vai se decepcionar. O que deveria definir permanência é aquilo que você está ouvindo, se você entende que isso está colaborando, cooperando para o teu crescimento, forjando desenvolvimento, pressão, vida da palavra, uma essência verdadeira. A gente fica olhando para tanta coisa, se a igreja é preta, se a igreja é branca, se compramos isso, se comprou aquilo, se o pastor está fazendo isso, se o pastor fazer aquilo. Não, você deveria olhar o que o pastor está pregando, você deveria ver o que eu estou pregando. Não é que a mensagem tem que estar de acordo com o que você pensa, você tem que ir para a palavra, porque não é, eu não prego o que você pensa, eu prego o que já está escrito. Então você nunca vai concordar com aquilo que talvez que seja pregado, porque a palavra, ela nos desafia todo o tempo. Ela nos confronta. Então, irmão, às vezes a gente pode mentir para os outros, mas a gente não pode mentir para si mesmo. Você pode até não gostar de alguma coisa que o pastor tenha falado, mas você sabe no seu íntimo quando tem verdade e quando não tem. Você sabe. Na maioria das vezes, algumas vezes a gente não gosta porque a gente é confrontado. Mas segundo a palavra, segundo a verdade que vem da palavra. Ao invés da gente procurar um lugar que fique adulando, que fique massageando o nosso ego, nos dando esperança sem sentido nenhum, gerando uma expectativa que na maioria das vezes não pode ser correspondida. Deus vai te abençoar. Irmão, se você não se tornou uma bênção até agora, você precisa rever. Ser tu uma bênção. Haverão guerras e rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, fome, peste, terremoto. Mas isso não é o fim. Não é isso que define fim. Não são esses acontecimentos terrenos que definem final. O que define fim é uma anunciação de uma mensagem. O que define o começo de um fim são pessoas que entenderam, que compreenderam, que estão dispostas a morrer por algo, por alguém. Isso define fim. O que define fim não é quem quer viver, é quem quer morrer. Porque isso nos diz que está acontecendo o avivamento. Não é quem quer desfrutar, é quem está pronto para abrir mão. Nós temos que diferenciar o que está acontecendo para aquilo que vai acontecer.
Sabe o que está acontecendo? Hoje, guerras e rumores de guerras. Já está acontecendo. Sabe o que está acontecendo hoje? Nação contra nação. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos vivendo peste, praga, vírus. Sabe o que está acontecendo hoje? Terremoto. Tudo que a Bíblia está falando. Só que você precisa entender que tudo isso está acontecendo fora de você. Pelo menos assim deveria ser. Não deveria estar acontecendo um terremoto dentro de você. Não, dentro não, fora. Isso diz respeito a uma pessoa que está alinhada, com seu coração alinhado, centrado no Senhor. Enquanto do lado de fora estão acontecendo todas essas coisas, sabe o que está acontecendo hoje? Vida de Jesus. Sabe o que está acontecendo hoje? O homem está morrendo para sua casa viver, tornar a viver novamente. Sabe o que está acontecendo hoje? Alguém está abrindo mão para que outros possam usufruir mais, viver mais, desfrutar mais. Isso é o que Jesus está fazendo dentro. Sabe o que está acontecendo hoje? Arrependimento. Irmãos, arrependimento ele não é externo, ele é interno. É o que deveria estar acontecendo. Isso é sinal do fim dos tempos. Porque uma pessoa que está nesse processo, provavelmente ele também está anunciando o evangelho do reino, em tempo e fora de tempo, a toda criatura. A anunciação de uma mensagem. O evangelho de Deus. Irmãos, aquilo que acontece dentro define muito mais do que os acontecimentos que acontecem fora. Quando nós começarmos a ver os homens serem maioria nas igrejas, está perto do fim. Por que a igreja tem mais mulheres do que homens? Por que as mulheres se apresentam mais ao serviço do que os homens? Por que às vezes as mulheres são mais fiéis que os homens? Não que está invertido, mas cadê o homem nesse papel? Onde estão os homens nesse papel, nessa cena, nesse lugar? Irmãos, o que define não é o que você está vendo, o que define é o que você está ouvindo. Se você está num lugar onde Jesus está fazendo, fique atento, porque Ele está fazendo e já anunciou o que Ele vai fazer. Jesus está voltando, Ele falou isso. Como é que nós vivemos ainda de acordo como se nada disso estivesse para acontecer? Irmãos, o que nós estamos vivendo daquilo que nós já entendemos, ouvimos? Irmãos, o que nós estamos vivendo? Porque você pode estar ouvindo a verdade, mas não está vivendo a verdade. Você ouve a verdade, mas a verdade que você vive é 10% da verdade que você ouve. O que está acontecendo? Daquilo que estamos entendendo. Não adianta você vir para o domingo, aqui no domingo, ouvir uma mensagem, se você não tem comprometimento com ela. Você ouve a verdade 100% e vive 10%. Irmãos, para que lado nós estamos contribuindo? Nós somos daqueles que anunciam a vinda do Senhor? Ou somos aqueles que anunciam a sua vinda por meio de uma vida desregrada, desgovernada, promíscua, suja, descompromissada?
Nós já falamos aqui que decisões vão fazer parte da nossa vida. E toda decisão vai levar você a um lugar. Irmãos, a decisão ela vai nos levar. Agora, quando você está no processo, sendo processado, é aqui onde você vai se tornar. Você não se torna quando chega, você se torna no caminhar. É na caminhada. Então, até a gente se tornar a mensagem, nós precisamos continuar caminhando. Você entende o princípio de João capítulo 1? No início era o verbo se fez carne. Era uma palavra, uma mensagem que ganhou vida. E saiu pelas ruas de Jerusalém, falando Jesus. Você entende? Agora olha o processo inverso. Nós recebemos a Cristo, ok? Nós recebemos a palavra. O que tem que acontecer em nós? E a palavra se fez vida. O processo de se tornar uma mensagem, uma carta viva. É o que somos, é o que falamos, é o nosso estilo de vida. Não é hoje, isso nós somos. Esse é o nosso processo nesses dias, de se tornar. Irmãos, nós estamos indo para onde? Você está indo para onde? Como é que você vai chegar nesse lugar? Que tipo de pessoa estamos nos tornando? A nossa caminhada tem realmente a ver com Jesus ou não? Qual o testemunho que nós damos no trabalho, na rua? Porque o testemunho daquilo que damos é isso que somos. Até quando a gente vai ficar fazendo meninice dentro da igreja? Até quando homens com barba vão deixar a próxima geração tomar um lugar porque eles não assumiram? Homens que deveriam estar ensinando dentro da igreja. Homens que eram para estar discipulando dentro da igreja. Não, a gente tem que antecipar a próxima geração, porque os homens não assumiram os seus papéis. É por falta de entendimento? Não, não é por falta de entendimento. É dureza de coração. E ainda acredita que Jesus... Acredita no quê, irmãos? Se deixam levar por uma frustração, uma decepção. Param de caminhar por pouca coisa, por bala e pirulito. Projeção e frustração. Irmãos, quem vive a vida na terra com uma mentalidade terrena, quando essa pessoa ela se projeta e ela não tem êxito, ela não tem um retorno, ela não é correspondida na sua expectativa, a maioria das pessoas, a tendência ela é se frustrar com o trabalho, com pessoas, com a igreja, com a situação com a qual ela está envolvida. E por causa da frustração, ela deixa de caminhar. A primeira coisa que ela faz, ela recolhe, ela retém a sua mão do arado. Ela para de fazer aquilo que ela está fazendo. Por causa da frustração. Frustração é um inimigo invisível, perigoso. Sempre foi. Mas parece que está se tornando mais forte. Algo potencializou isso. Os filhos dizem, pai, hoje não vamos. E os pais, tá, vamos ficar em casa. A mulher diz, hoje está tão frio. Ele diz, vamos ficar por aqui.
Pastor, tem problema nisso? Não, não teria problema se você fosse um homem alinhado com Deus, compromissado com Deus. Agora, irmãos, por favor, não me diga que existe um compromisso com Deus se você não morre por Deus. Por que é tão fácil abrir mão das coisas do Senhor? Por que você não abre mão das bênçãos de Deus? Por que você abre mão daquilo que você tem que fazer, mas você não abre mão daquilo que você gostaria de ter? Hein? Você diz que não, eu posso ficar na minha casa. Igreja não é um lugar, igreja é uma pessoa. Igreja somos nós. Eu não preciso estar toda hora dentro da igreja. E é uma verdade. Mas se você fosse um homem de Deus, então não diz respeito a isso. Se você está treinando seus filhos, discipulando a sua casa, então agora o certo virou errado e o errado virou certo. Vamos ficar vendo Faustão? Isso é o certo? Por causa do frio? Esse é o certo? O que está acontecendo conosco? A gente vai ficar olhando futebol na televisão? Aonde nós estamos? O que realmente está acontecendo conosco? Se nós, os homens, já estamos fraquejando em coisas pequenas, toda hora necessitando de um consolo, e aí você vai sentar com alguém, me fala, irmão, quem é que morreu? Não, ninguém morreu. É o que, irmãos? Nós deveríamos ter uma mente de Cristo. Uma pessoa que vive na terra com uma mentalidade celestial. Quando as coisas não dão certo, quando não tem êxito, ela se alegra? Não, ela não se alegra. Mas ela não sai do caminho. Porque ela ama Deus. E porque entende que todas as coisas... Irmãos, quem ama Deus, entende que todas as coisas cooperam. Você está entendendo? Então você não precisa desalinhar. Estou ensinando você. A gente gosta muito de falar que todas as coisas cooperam. Deixa eu falar, a primeira coisa que não coopera é rebeldia. Um coração duro não coopera com Deus. Se você ama Deus e algo não saiu segundo a sua perspectiva, deixa eu falar para você. Você ama Deus? Se você ama Deus, você conhece a Deus. Então, se não aconteceu, tem coisa que foi até para o seu bem, ou não é tempo de acontecer. Então, a gente continua fazendo o que nós estamos fazendo. A gente não para. As pessoas não podem pagar por isso, pela minha frustração. O ministério não pode pagar por causa da minha frustração. O reino não deveria ser lesado por causa da minha frustração. Ah, pastor, mas eu não sou responsável de nada. Mas você foi chamado para algo. Passou o tempo de mamadeira. Passou, irmão. Você não notou ainda? Você lembra no começo da sua caminhada? Eu vou falar alguns aqui de repente estão vivendo isso. Mas lembra no começo da caminhada que você pedia coisas. Você pedia, Deus me dá bala. Ele te dava bala. Deus, eu quero mamar. Eu quero que seja assim. Mamadeira. Ele te dava mamadeira. Eu quero chocolate. Mas eu recém te dei mamar. Ah, mas eu quero aquele serviço. Se não vier um passarinho e pousar na minha janela. Vinha um passarinho e pousava na janela. Pega chocolate. Pega. Por quê? Porque é criança. Criança é criança. Eu quero ir. Tá, tudo bem. Aí o pai falava, não faz, e você fazia. Qual era a correção que vinha sobre você, irmão? Talvez até nem vinha. Sabe por quê? Porque se há ignorância, é injusto cobrar algo de alguém que ela não entende.
Só que essa fase passou e você trouxe ela consigo, na sua mente, no teu coração, e não discerniu que já passou. E agora você briga, eu quero mamar, e ele fala, não, é arroz e feijão. Eu não quero comer isso. Come, verdura, vai fazer bem para ti. Mas eu não quero, não gosto de verdura. Não, mas tu come, vai fazer bem. Mas eu não gosto disso, mas vai te fazer bem. Come o rolo todo, porque vai te fazer bem. Tu tem que comer. Eu não vou mais fazer mamar para ti. E isso não tem a ver com o amor que eu sinto por ti. Muito pelo contrário, porque te amo, resisto às tuas vontades e às tuas meninices. Só porque te amo. E a gente para de caminhar. E o nosso coração cheio de vontade de ouvir alguém que diga que dá para voltar nesse tempo, onde não precisava fazer nada e tudo acontecia. Você vai encontrar, cuidado. O Deus vai te abençoar, ainda tem essa mensagem por aí. Você não precisa fazer nada. Deus faz tudo. Cuidado. Mas não olhe somente para essa mensagem. Olhe no que ela está ajudando a você, naquilo que você está se tornando, e olhe também aonde ela vai te levar. Você quer um labachúria, ramanais, você quer uma rajada de língua, você quer uma manifestação, você quer um negócio que você sinta, cuidado, isso é bom, mas cuidado. Isso é muito bom e tem que ter, mas tem que contribuir para aquilo que nós estamos nos tornando. E aonde isso, segundo estamos nos tornando, para algum lugar nós estamos indo. Cuidado, irmãos. Cuidado, quando não há entendimento, há desvio de coração. Se você não entender, você pode se desviar da verdadeira essência que vem de Deus. Quando há desalinhamento, há desentendimento, escândalos, ódio, traição. Você entende isso? Isso é a iniquidade que vai se multiplicando. E aí nós que somos a igreja, vamos praticando isso, vai fazendo parte da nossa vida. E até que se torna um hábito, ou seja, isso agora somos nós. Nós somos essa pessoa turbulenta, atribulada, às vezes quase endemoniado. A iniquidade se multiplica. E as pessoas não acreditam mais no Evangelho. Por quê? Por causa do testemunho da nossa vida. Elas não acreditam que Deus é bom. Por quê? Porque agora até os filhos de Deus estão fazendo aquilo que os filhos dos homens fazem para conquistar o que querem. Porque o Pai não deu mais bala. Cuidado com essa anomalia. Eu quero dizer para você, nosso papel é nos manter. Eu vim dizer para você hoje, irmãos, mantenha-se aceso. Não deixe, não permita que o amor se esfrie dentro de você. Mantenha o seu coração aceso em Deus. Seja um com Ele. Encha a sua talha de água. Até quando, pastor? Até que ela se torne vinho. Você quer um milagre? Deus ainda é o mesmo Deus de milagres. As fases, talvez já mudou a fase, mas Ele continua fazendo o milagre. Agora Ele faz o milagre na fase adequada, segundo a idade adequada. Ele não faz mais o milagre para o chocolate. Não, Ele faz o milagre porque você está se colocando na brecha em favor de alguém. Ele faz milagre porque você não está orando somente por você, olhando para o seu umbigo. Não, é porque você precisa para abençoar alguém.
ajudar alguém, então Ele faz o milagre em você, porque por meio de você vai se dar uma manifestação do alto, automaticamente a manifestação dos filhos. Os filhos, eles não vivem para si mesmo. Jesus falava: eu faço a vontade do meu Pai, eu falo o que o meu Pai fala. Eu vim dizer para você: mantenha-se aceso, deixe de meninice, enchei a talha de água. Por favor, troque a vestimenta. Que o Senhor venha trocar as nossas vestes de engano, de sujeira, aparência de santidade, de maturidade, quando não há maturidade. Não há maturidade. É o que eu falei aqui. Você abre mão do serviço, você abre mão de colocar a mão no reino. Por que não abre mão da bênção? Abra mão disso. Diz assim: Deus, não precisa mais nada, viva por conta própria. Por que você ora para Deus te abençoar? Não abra mão disso também, irmão. Que porta que abrir? Diz assim: Deus, fecha a porta. Se a ideia é abrir uma porta só para você entrar, irmão, não abra, não entra nesse lugar. Cuidado, essa porta pode não ser do Senhor. Deus nunca fez algo em um, por um. Deus sempre fez em um, por todos. Cuidado. Eu quero dizer para você: mantenha-se aceso. Volte, percorra esse caminho novamente. Esse caminho que está dentro de você. Volte lá. Aonde? Volte lá no começo. Quando você voltar lá no dia que você conheceu Jesus, você vai ver como você era. Pega essa pessoa e compare como você é hoje. Você vai ver que pesado foste na balança e foi achado em falta. Mas continue o percurso, venha, volte, você vai ver: Deus fez isso, aqui eu podia ter morrido, Deus fez também, aqui Deus, aqui, mas em algum lugar, se você estiver atento, você vai ver: aqui aconteceu tal coisa, e eu continuei caminhando, mas o primeiro amor ficou aqui. Eu continuei caminhando, eu vou na igreja, eu faço alguma coisa, mas a essência daquilo que me movia, a essência daquilo de quem que estabelecia quem eu era, ficou lá atrás, num lugar, em uma situação. Volte lá e busque isso. Depois venha e continue o que você está fazendo. Se você não estiver fazendo, comece a fazer algo. Você não está vendo a incoerência? O que eu mais ouço nesses dias são homens falando: meu ministério é minha casa. E é. Agora olha só, ou nós estamos numa grande incoerência e contradição, ou Deus errou. Misericórdia. Porque assim, Deus vai fazer as coisas por meio da igreja. A igreja, ela existe, ela é de Jesus. Mas a igreja, ela não é abstrata, ela é um organismo vivo. Deus chamou pessoas. A igreja, o corpo, ela é constituída por membros, pessoas. Mas essas pessoas que foram chamadas estão falando: Deus disse que eu não preciso ir. Então eu não entendo mais nada. Todo aquele que é ungido, ele é ungido para um propósito, para o coletivo. Apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, doutores. Eles estão na igreja, os 5 ministérios, trabalhando na igreja. Não, mas você disse que não precisa mais disso. Por quê?
porque você não trabalha nem na sua casa. Você trabalha o trabalho terreno, mas não numa perspectiva, não debaixo de um entendimento, de um propósito celestial. Quando você anda nesse sentido, a tua casa vai te empurrar para esse lugar chamado igreja. Irmãos, é aqui que as pessoas vêm. É aqui que Jesus está acrescentando. É aqui que elas vão ser ensinadas, curadas, saradas, cuidadas. Esse é o modelo que Deus instituiu. Isso não é para tomar o lugar da sua casa, claro que não. Mas eu não entendo o Evangelho, o entendimento. Que leitura é essa? Que revelação é essa? De um Evangelho que faz com que eu trabalhe apenas para si mesmo. Eu trabalho para mim, faço por mim e vivo por mim. Que Evangelho é esse? Irmãos, onde é que a gente aprendeu isso? Que Evangelho é esse que a gente não quer mais se envolver com pessoas? Quando Deus é um Deus de relacionamento. Eu não estou entendendo. Como assim que você não quer se envolver com pessoas? Se Jesus é um Deus de relacionamento, Ele veio e só andou no meio de pessoas e você quer se afastar de pessoas. Você não quer lidar com pessoas porque você se vê nelas. Talvez ainda não fomos curados ainda. Porque se fôssemos, teríamos a compreensão daquilo que Deus realmente fez na nossa vida. É quem nós éramos e quem estamos nos tornando hoje. Quem somos. Que por saber como eu era, e mesmo assim Jesus ter me aceitado e investido na minha vida, como é que eu não vou investir na vida de alguém? Como é que eu não vou me colocar na brecha em favor de alguém? Como é que eu posso viver só para mim mesmo? Irmãos, é uma fala tão fora, até parece que a gente fica 24 horas bajulando a nossa família. Chega lá, está o camarada na frente da TV, nem em casa às vezes não está, ou passa o dia dormindo. Não, meu ministério é minha casa. Ei, os mentirosos não herdarão, não entrarão. Mantenha-se aceso. Sabe por que o amor esfriou? O amor esfriou porque talvez algumas pessoas como nós fazíamos o que fazíamos por quem nós éramos em Deus. E alguns de nós faz o que faz mas não por causa de Deus. Não tem a ver com o coração de Deus. Você entende que não tem a ver com aquilo que fazemos? Você entende que ele fala a essência daquilo que você faz, você perdeu. Ele não julga em si as obras, ele julga que o coração se desviou dele. A igreja de Éfeso, Apocalipse, deixaste o teu primeiro amor. Você entende? Tem coisas que você continua fazendo, mas a essência ela se perdeu. E o que toca nas pessoas é a essência, não é aquilo que você faz.
É aquilo que move você a fazer algo por alguém. É aquilo que move você. A força maior não está na atitude em si. Isso é bom. Mas aquilo que nos move, irmãos, isso é excelente. Porque isso testifica, impacta no espírito as pessoas. Sabe aquela coisa que você não sabe explicar? De repente alguém que fez algo para você que várias pessoas já fizeram. Mas daí alguém fez e parece que se deu diferente. Sabe por quê? Você sempre recebeu. Várias pessoas já fizeram. Mas é que a essência, a vida que aquela pessoa carregava, ela impactou a tua vida. Não é o que se faz. Mas é aquilo que nos move a fazer. É o Espírito Santo. Mas se nós estamos desviados, da mesma maneira que realizamos, daqui a pouco não realizamos. E daqui a pouco estamos realizando outras coisas. E isso traz escândalo na igreja. Escandaliza. Conforme a situação, quem estiver envolvido, isso gera traição, gera ódio. O amor começa a se esfriar. Por causa dessa iniquidade, o amor se esfria. Mas não tem a ver com pessoas, é que o amor se esfriou com Deus já faz muito tempo. Irmãos, se a gente é capaz de trair o próprio Jesus, o que sobra para a pessoa que está do nosso lado? Se nós somos capazes de trair, de adulterar um princípio diante do Senhor, o que sobra para o nosso próximo? Não sobra muita coisa. Não sobra nada. Porque a gente tem coragem de fazer isso com o próprio Deus. O que sobra para nós? Quem ouviu a nossa pregação? Quem creu na nossa mensagem? Irmãos, não vai mais acontecer. Qual sinal você ainda está esperando para que você se movimente? Você está esperando o quê? O que você está esperando para se levantar, se movimentar, fazer algo? Eu nem estou falando pela igreja, estou falando por você mesmo. Porque à medida que você se alinhar com Deus, automaticamente as coisas vão acontecer. A gente vai ter mais homens aqui na igreja. Homens, homens, homens. Quando os jovens chegarem, nós vamos ter homens para receber. Quando os órfãos chegarem, nós vamos ter homens aqui. Vamos falar, vai encontrar paternidade nesse lugar. Quando meninas que foram abusadas chegarem aqui, nós vamos ter mulheres que vão falar, não, pode vir aqui tem consolo aqui. Nós vamos te abraçar. Nós vamos cuidar de você. O que está acontecendo conosco, gente? Olha o que você... Tem uma coisa que está acontecendo muito no nosso tempo. As pessoas estão sendo pastoreadas virtualmente. Cuidado. Eu sei que tem muita coisa boa, mas tem coisa... Cuidado. É muito legal. Mas tem alguém perto de você que realmente fale e viva, você veja. Irmão, a pessoa lá do outro lado da tela, falando um monte de coisa boa, um monte de revelação, é glorioso, é bom demais. Mas o que você sabe de verdade? Está entendendo? Porque às vezes é o seguinte, a gente está num lugar aqui, a gente diz, vamos lá, aquele cultinho lá, beleza. Aí você vai, não, bom é o que eu vejo na internet. E tem coisa boa mesmo. Mas é o seguinte, é tão bom, mas você não traz aquilo e aplica na sua vida.
É só mais uma informação, é mais uma revelação, é mais alguma coisa que você ouviu que nunca tinha ouvido na vida, mas não muda a sua vida. Que evangelho é esse? Irmãos, evangelho é transformação. Sabe por que não acontece? Pode acontecer de virar uma chave, mas irmãos, é por isso que a gente tem que andar junto, nós temos que estar juntos. Cuidado. Cuidado com algumas coisas. Às vezes a gente fica comparando, o fulano na internet falou isso, ô pastor, tu falou isso? Não, mas o fulano é isso aqui, tem nome. Tá, beleza, ok. Tá, o que tu sabe que o fulano realmente vive? Você está perto disso? Tá, mas você pelo menos vive o que ele está falando? Você está fazendo isso? Você só está só escutando isso ou está vendo? Está fazendo? Está aplicando? Porque algum resultado aqui dentro teria que ter. E na tua casa também. Porque se é bom, se é de Deus, irmão, vai ter um resultado lá na tua casa. E vai ter um resultado aqui, tu vai te apresentar. Quem ganha é a igreja. Da onde vem não interessa, Deus é Deus. Eu não sou o único canal. Eu não sou, não. Então pode ser pela internet, mas você está aplicando, porque eu preciso ver algo. Eu preciso olhar para os teus filhos, para a tua esposa, olhar, olhar assim na bolinha do olho e ver assim, não, ela está feliz essa mulher. Eu preciso olhar para você e ver assim, não, agora eu ganhei um amigo aqui, um parceiro. Vai sofrer comigo aqui, nós vamos morrer junto aqui dentro. Nós vamos servir, não, preciso ver alguma coisa. Ficar só conjecturando não dá, gente. Só comparando as mensagens não dá, irmãos. E nada muda. Pastor, o que tu quer que eu faça? Nada. Além daquilo que você nasceu para você fazer. E isso diz respeito e tem a ver com quem você deveria ser nesses dias. É o que somos nele. Cuidado, irmãos. Cuidado. De tempo em tempo aparece um evangelho novo aí. Sabe quando ele diz assim, e muitos virão em meu nome. Ai, daqui a pouquinho vai aparecer alguém. Não, aqui essa é a mensagem tal. É isso aqui que Deus tem. E aí vai todo mundo atrás daquilo. Até pode ser. Mas, irmão, se não tiver transformação, se não houver mudança, a gente nem sabe para onde a gente está indo e nem atrás de quem nós estamos correndo. A gente não entendeu nada. Porque não há mudança. Você entende isso? Nas coisas simples. Às vezes é uma conta na cantina que fica 6 meses lá. Você entende isso? Às vezes é 5 reais na cantina que tem que dar quase briga se cobrar o irmão de novo. Mas já faz 3 meses que está lá. Que Jesus é esse? Que evangelho é esse? Eu não tenho pregado essa mensagem. Eu não tenho pregado isso. Você não está aprendendo aqui. Você está aprendendo aí fora. Não, nós não pregamos isso aqui.
Muito pelo contrário, a maioria das pessoas que se aproximaram para a gente tentar caminhar, quando você diz assim, ó, então você vai ter que fazer isso, a pessoa se distancia. Porque ela não consegue se humilhar. Ela não consegue. Ela não consegue se humilhar. Não consegue abrir mão. Não consegue. Uma marra, parece, sei lá. Não consegue. Mas Jesus disse, vinde a mim todos os cansados. Aprendei porque eu sou manso e humilde. Mas a gente não consegue. Se coloque de pé comigo. Eu penso que Davi seria rei de uma forma ou de outra. Davi seria rei. Deus não precisaria incitar Saul para que ele pudesse lançar Davi. Não, Davi seria rei de uma forma ou de outra. Ele nasceu para isso. Sabe qual é o problema quando uma geração ela antecipa as fases? Ela pode até vencer os gigantes que estão fora, porque tem vigor. O jovem tem isso, ele tem força. Então ele consegue às vezes lidar com alguns gigantes do lado de fora. Mas tem gigantes do lado de dentro que é difícil. Quando os reis iam para a guerra, Davi ficou dormindo no templo. Por quê? Porque o jovem gosta de dormir um pouco. Um homem maduro, responsável, ele sabe o que tem que fazer. A linha de frente é o próprio rei. Naquele dia ele não foi, ele ficou em casa. Foi nesse tempo que ele viu uma mulher chamada Betseba. E ele não conseguiu vencer o gigante que estava dentro. A paixão. Esse não é coisa de... né? A gente passou por isso já. Ele venceu Golias, que era grande do lado, mas era do lado de fora. Mas tinha coisas do lado de dentro que ele não... custou caro. Eu não acredito que Deus precisa derrubar um para levantar outro. Davi ia ser rei, mais cedo ou mais tarde, ele nasceu para isso. Quando você antecipa a próxima geração, você pode... parece que num primeiro momento beneficia. Olha o homem de Deus aí, olha o jovem. Mas depois vem gigantes que ele tem que lidar consigo mesmo. E se não foi preparado, forjado... Irmãos, todo o treinamento que Davi teve de trás das malhadas vinha o leão e o urso, eram os gigantes do lado de fora. Ele estava em processo. O primeiro gigante do lado de dentro, ele não conseguiu vencer. Mas por que Davi teve que ser lançado? Por que ele entrou naquela oportunidade? Porque o rei, que também deveria estar à frente da batalha, não estava. Você entende? Davi fez a mesma coisa que Saul. Porque se Saul estivesse na frente da batalha, quem deveria lutar com Golias era Saul. Ele estava chamando um homem. Quem é que representa o exército? O rei. É o rei que vai à frente, é o comandante. Ele não foi. A mesma coisa. Em tempos de guerra, quando os reis vão para a guerra, deveriam ir. Quando os reis não vão, o povo vai sofrer. É por isso que as famílias estão sofrendo. Porque os pais estão se omitindo da sua posição. Trouxe consequência para a esposa, para a família, para os filhos, para uma geração.
A espada nunca se apartou da sua casa. Por quê? Por causa da ausência. E por que ele não se apresentou? Porque ele tinha medo daquilo que ele viu. Porque quando ele focou naquilo que ele viu, ele esqueceu daquilo que ele ouviu. Deus era com ele. Ele tinha medo. E o medo de morrer e não poder desfrutar tudo isso que está nas minhas mãos. Eu não vou para esse lugar, né? Você vai para um lugar que pode te matar? É isso que a igreja está fazendo hoje. Para que eu vou me envolver com coisas que podem matar minha carne, matar meu eu? Não, a igreja não quer morrer em favor de ninguém. A igreja não quer morrer. E é engraçado que Paulo falou assim: enquanto em nós opera a morte, em vós opera a vida. A igreja não quer morrer. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite. Senhor, a nossa oração é que o Senhor levante homens nesse lugar. Homens e mulheres comprometidos com Deus. Que carregam dentro de si um senso de comprometimento e responsabilidade. Fidelidade e lealdade. Nós oramos para que nesse tempo o Senhor traga sobre nós uma graça, algo que venha do alto e condicione, possibilite nós a vivermos aquilo que nós, quem sabe, nos omitimos até aqui. Ocupar os lugares vazios, para que haja referência na comunidade, na família, na igreja, no bairro, para os jovens, para os mais novos. Sim, nós dizemos ao Senhor: eis-nos aqui. Senhor, e onde houver uma verdade no coração desse homem, dessa mulher que está aqui nesse ambiente, eu oro: Deus, toca-os com teu poder. Atrai este homem para perto do teu coração. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Opera milagres, ações sobrenaturais dentro, para que haja legalidade, para que haja verdade, para que haja vida de Yeshua. Restaura, Senhor, a cada um segundo a sua necessidade. Aqueles que ainda carregam feridas abertas, cura. Aqueles que ainda sangram, faz com que cesse o fluxo. Restaura-nos. Restabelece o entendimento. Nos dá, derrama sobre nós a tua alegria. Que haja em nós fé. Que haja em nós esperança, que haja dentro de nós amor, que haja dentro de nós uma hombridade, um caráter, uma integridade, retidão, que possamos andar, ir e vir, e ser visto segundo uma semelhança, muito próximo daquilo que foi Jesus, daquilo que é Jesus. Restaura a tua igreja, Senhor. Remove a mácula, a mancha. Traz-nos para um ambiente de relacionamento com Deus, onde o mais importante é o Senhor e o próximo. E em terceiro lugar virá então a nossa pessoa. Faz isso conosco, para que haja um avivamento nesta terra, para que haja uma restauração de todas as coisas. Eu oro em nome de Jesus. Eu clamo nesta noite pela bênção que vem do alto, a bênção que vem do Pai. Eu clamo: Abba, Pai, olha para nós, vem em nosso favor e nos abençoa, segundo o propósito para o qual cada um de nós foi chamado.
Estabelece o nosso sacerdócio diante do Senhor, para que possamos cooperar segundo aquilo que Deus já está fazendo, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, na saída aqui tem uma cantina, muitos quitutes gostosos aqui, vão participar, amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, produtiva, alegre, amém? Vitoriosa, firme no Senhor. Não deixe a sua fé esmorecer. Aquele que vem virá e não tardará. Creia no Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. Amém?